Nossas edições estão chegando ao final e hoje é um dia importante. Não poderia deixar de convidá-la, que é a Carolina Sanford. A Carolina, ao princípio, deu voz a essa série, Arte ou Artista, depois da Segiane. Então ela não poderia deixar de estar aqui. A Carolina Sanford, ela é artista visual. E hoje em dia vamos saber o que ela anda fazendo e qual é a sensação dela de ter participado de uma exposição, mas como artista que está dentro do quadro. Então, a Arte ou Artista, como já foi falado aqui, começou com uma série de fotografia, dada esse título, e foram duas séries, uma exposta em Fortaleza, no Sesc Iracema em 2009, e esse segundo, que foi um díptico, não? Que foi selecionado para a Feira de Paris Contemporânea, de 2019. E eu estive lá junto com meus amigos também do Brasil, que foi também a Segiane, e o Rinaldo Bettage. Então, a Carolina Sanford foi a pessoa, essa, não é isso? Essa artista que está aqui como modelo, e aqui é a pintura, que a artista Segiane estava fazendo. Então, Carolina! Não te apresentei muito porque queria que você fizesse isso. Coloca um pouquinho mais para trás, que eu quero te ver melhor. Você sempre com essa cara de bonequinha aí, né? Tem uma filha também e um filho, né? E a filha também tem essa cara de bonequinha também, um filho lindo. Parabéns aí por toda essa sua trajetória artística, de alguma maneira ou de outra, você está aí produzindo, né? Sei que você é perfumista agora, eu queria aqui que você contasse, se apresentasse primeiro para as pessoas. É um prazer ter você aqui. Sei que você não dormiu pensando nessa live. Eu vou confessar, eu fiquei muito feliz quando você me convidou para participar dessa live, mas fiquei tão nervosa, porque faz tanto tempo que eu não mexo com nada do meio artístico, digamos assim, tipo, de aparecer em público, de falar em público, né? Sim. Mas pra quem não me conhece, sou Ana Carolina Sanford. Durante algum tempo trabalhei com teatro, né? Fiz faculdade de Belas Artes. E agora eu sou perfumista, que é uma arte maravilhosa também. Sou apaixonada. Claro que sim. E você que faz os perfumes mesmo? Você faz? Sim, É mesmo, as essências? Olha aí. eu e o meu marido, né? Tudo que eu sei em termos de perfumaria, eu aprendi com ele. Quando eu conheci o Jason, ele já tinha a Dom Jason. E foi uma mudança necessária e gradual. Aconteceu, né? Claro. E tudo que eu sei em relação à perfumaria, eu aprendi com ele. Ele aprendeu com uma perfumista francesa, né? Que ensinou uma técnica para ele especial. Que isso a gente não revela para ninguém, igual o segredo da Coca-Cola. E assim, eu estou trabalhando com perfumes há 10 anos mais ou menos. E estou aprendendo ainda, né? O Jason, que trabalha há mais de 20 anos com isso, ele diz assim, eu ainda estou aprendendo. Porque a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando, treinando muito a questão do nariz, né? Decorando, né? Todas as essências para poder estar sempre criando coisa nova. Eu quero saber como é que é isso aí. O que eu sei do perfume é lá do livro do Patrick Sunzinck, uma coisa que sim. É o perfume, até virou filme, né? Eu Chamado. fico... Então eu queria ver como é que é essa. Vocês também inventam, vocês vão provando, não é isso? Ele sabe mais ou menos como criar a fórmula, que é a base, mas as essências vão mudando, não é isso? Vai experimentando coisas novas. O filme em si, para quem assistiu, ele retrata bem, mais ou menos, como acontece, né? O que é a perfumaria, na verdade? Existem os óleos essenciais, né? Que aí tem a classificação, os florais, os frutados, os amadeirados.
né? Que através de um processo pega aquelas toneladas de pétalas de rosa, vamos supor, e fazem um pouquinho assim de óleo essencial, por isso que os óleos essenciais são caríssimos, né? Quanto mais puro, mais caro é. E aí é que entra o trabalho do perfumista. É pegar esses óleos, né, e transformar numa fragrância que as pessoas vão gostar, que vão agradar aquele, Tudo, aquele determinado tipo de público, né? né? Isso é uma arte, porque você tem que ter uma memória olfativa muito boa, né? Tipo assim, o cheiro do cravo vai ficar muito bem com o cheiro da bergamota, e se eu juntar um pouco disso, um pouco daquilo e tal, uma alquimia, é quase uma mágica, digamos assim, e aí você cria algo fenomenal. Então, assim, os grandes perfumistas, como a gente trabalha hoje, a Dom Jason, ela tem tantos perfumes similares dos grandes importados, né? As grandes marcas que todo mundo conhece, como Carolina Herrera, Narciso Rodrigues, Chanel, né? Mas como a gente também tem as nossas próprias criações, né? Tem um vidrinho aí para mostrar? Tenho sim. Ó, essa aqui é a embalagem do masculino. Vamos fazer propaganda de perfume, perfume bom. Fazendo merchan. Gente, quem não conhece a Dom Jason, é o perfume mais puro do Brasil. Adquira o seu que vocês vão gostar. Tira da embalagem. Na pele. Vou abrir para você ver. Essa aqui é a embalagem masculina, tá? No caso, aqui o nomezinho que a gente utiliza aqui é o Indy, que é o individual da Montblanc. Aqui é o frasco de perfume. Não sei se está dando para ver direitinho. Sim. Agora, Carol, Oi. a gente sempre pensa, eu pelo menos assim, leiga e com o filme na cabeça, fico pensando na produção de uma maneira artesanal, mas isso já está industrializado, não é isso? Pois é. Existe a questão da fabricação em massa, né? Que aí eles utilizam grandes máquinas e tudo mais. Mas existe também o perfumista artesão, que é o nosso caso. Nós temos um ateliê de perfume. Então, os nossos perfumes são produzidos à mão, com todo cuidado, né? E perfume é energia, é estado de espírito, é tudo. Então, tem muito amor no nosso perfume, né? Não tem o processo maquinário. Eu adoro perfume. Pois eu queria muito poder ver, hein? Se eu pudesse estar com o olho desse lado aí nos bastidores, vendo vocês produzirem, se tiver um espaçozinho, depois tu manda pra gente alguma coisa, já que não dá pra eu ir fazer aí. Eu tenho curiosidade ainda. Então você se transformou num artista artesã da perfumaria, é isso? Sim. Então, estou chegando lá, tô caminhando, tô aprendendo. E por que é tão difícil assim que você fala? Que é tão difícil? Me explica aí. Que é um processo difícil, porque é química, né? É química. Não é que é difícil e não é que é química, né? A gente não mexe assim com produtos químicos demais. Difícil que eu digo é assim, você precisa ter uma memória olfativa muito boa. É como, por exemplo, você vai fazer uma comida. Estou dando um exemplo assim para ficar mais fácil, porque todo mundo cozinha um pouco. E quando você vai fazer determinada comida, você já pensa nos temperos que você vai utilizar para aquela comida ficar gostosa. Vai botar um pouco disso, um pouco daquilo, e ali você cria aquela coisa. E o perfumista a mesma coisa. Então vamos lá, se eu for avaliar uma essência, te dar um exemplo, Chanel número 5, que é um perfume super conhecido por todo mundo. Eu não posso simplesmente, eu não fabrico a essência. Então, eu compro, a minha essência é toda importada, né? Então eu compro essas essências, eu compro esses óleos essenciais, mas se eu, né, o perfumista em si, não tiver um bom olfato para aprovar ou não aquela essência, pode ser que o produto final não fique bom. Vai testando. Então, é isso? Você tem que ter um bom olfato para isso. Mas para descobrir, né, as grandes essências, porque não são reveladas, vocês têm que descobrir. E o principal, você tem que ter bons fornecedores, uma boa matéria-prima, porque assim, hoje em dia na perfumaria, como toda profissão, né, tá muito, eu não quero usar essa palavra, mas pode usar. Tá tipo muito prostituído, né? Tem muita gente que quer fazer e não faz com qualidade. Aí pega uma essência boa,
e a essência ela pode sofrer dobras, né? Que na perfumaria é como se fosse assim, você pega uma essência pura, aí você usa uma determinada substância que vai fazer com que essa substância dobre e fique em maior quantidade, mas ela vai perdendo a qualidade. Então vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, e tem pessoas que adquirem uma essência de péssima qualidade, porque já sofreu inúmeras dobras, né? E isso não é legal. Não condiz com a perfumaria verdadeira, a essência francesa, aquele perfume que realmente você vai usar e vai fixar e vai dizer, eu uso perfume artesanal, de qualidade, de ateliê, né? Por exemplo, eu já tive clientes que disseram assim, para mim e para o Jason, né? Jason, Carol, eu quero que vocês criem um perfume para mim. Eu não quero um cheiro conhecido, eu não quero usar, sei lá, um Tommy que todo mundo conhece o Tommy. Então, a gente cria de acordo com a cliente quer, se ela quer mais frutado, mais cítrico, né? A mesma coisa também para perfumes de ambiente. Nossa especialidade, Patrícia, é só perfume. Só perfume. Né? Então, assim, a gente não trabalha com cosmético em geral, não tem maquiagem, não tem hidratante, não tem desodorante, é somente perfume. Perfume para o corpo e perfume para o ambiente. Só perfume já é um mundo, já, só as essências, os olores. Eu tenho mais de 100 fragrâncias em linha. Né? É o maior. Hoje, se você pesquisar, o meu portfólio é o maior na América do Sul. Não tem uma empresa assim que produza mais, tanto de contratipos, né? Como eu falei também, eu produzo fragrâncias próprias, não tem, que tem um maior portfólio assim no mercado, né? Em linha de produção, como a gente chama. Foi muito bom conhecer a Carolina e esse desenvolvimento nesse tempo todo. A gente chama Carolina ou Carol? Como você quiser, mas geralmente todo mundo me chama de Carol. Certo. Então vamos dar um backstage aí. Vamos voltar um pouquinho no início de tudo, antes dessa chegada aí. Porque e quando a gente se conheceu. Né? Ih, muitos anos. Você é um artista, porque já conversamos aqui durante esse tempo de live que o artista em si, ele não se desprende da sua essência, né? Sua essência está aí. É artista, independente do que você queira atuar. Então, você escolheu isso aí, quer queira ou não, se foi um acaso ou não foi um acaso, você está atuando de qualquer maneira no que você sabe fazer melhor. Que é esse, como você falou, o sensível para experimentar, para poder... E a outra parte sua, se vamos separar, quando eu te conheci, essa garota aqui... Quanto tempo passou, hein, Carol? Olha, dessa foto pra cá, já se passaram o quê? 11 anos, 12 anos, eu acho. Tempo, né? Continua fumando, não? Não, parei, graças a Deus. O lado bom. Gente, eu não sei explicar por quê, porque assim, se for pensar realmente por detrás da questão da fumaça, do fumar, que é um ato assim que não é muito bacana, né? Não é saudável, etc. Mas depois eu fui repensar o porquê que muitos artistas, inclusive no cinema, sempre recorrem, não é só pela questão estética, também tem isso, que quando você está fumando, você às vezes se transporta por um outro momento, né? As pessoas só conseguem, através de um ato forçado e nada natural, conseguir essa viagem, vamos dizer assim. Isso não é bacana. Mas eu coloquei isso aí para saber que você, nesse teu processo, que um pouco a gente se acompanhou, né, criativo, dentro da universidade, todas aquelas pessoas, esse momento de transportar, seja para o palco, existe essa querência ainda, essa Carol que necessita de um espaço não somente para criação, como você está fazendo o perfume, ou para mostrar esses outros lados. Isso é uma questão que eu ia colocar aqui, né? Porque você aqui foi colocada como uma obra de arte, aqui é a Carol que eu conheci, a Carol perfumista, todos nós somos vários. Mas eu queria saber um pouco sobre isso, porque eu te conheci nessa área do teatro, vi umas peças suas também. Complica aí. Bom, assim, desde pequenininha, eu entrei no palco a primeira vez, quando eu subi no palco, eu tinha 2 anos de idade.
e foi no Teatro José de Alencar. Ou seja, já estreiei muito bem, né? Mas foi dançando. Na época foi eu dançava, assim, eu era pequenininha, 2 anos de idade, né? E eu tenho uma tia que era bailarina, dançarina, nossa, muito boa. Hoje ela é psicopedagoga, né? Mas na época ela dava aula de dança, jazz, sapateado, tudo. E Qual é o ela nome me dela? levou. Ana Sanford. Ah, eu vi. Ela é uma tia bem próxima sua, até jovem, né? Eu vi você fazendo a referência a ela. Pequenininha, Ela sempre disse. ela me levava para as aulas de dança que ela dava. Na época eu não dançava em si, mas ela me levava para acompanhar. E de tanto, assim, eu não me lembro, né? Essa é a história que a galera conta para mim, né? Não, você não lembra, claro. E, eu não lembro. E de tanto eu assistir a dança, eu acabei aprendendo todos os passos. Aí, de última hora, resolveram me colocar no festival. Então, eu tinha 2 anos e dancei. Todo mundo disse que eu dancei direitinho, que foi um sucesso e tal, porque eu era mais novinha, mais pequenininha. Sendo que a única coisa que eu me lembro daquela época foi no camarim do Teatro José de Alencar. Eu me lembro muito bem, tipo, me colocaram para sentar, acho que deviam estar fazendo maquiagem, alguma coisa assim. E eu me lembro do cheiro do camarim. Olha, a perfumaria já surgindo na minha vida nessa época. Né? Então, eu fiquei com aquele cheiro. E pronto, e ali eu dancei durante alguns anos, pequenininha, participei de alguns festivais e tudo. Mas o que é que acontece? Quando eu fiz aquela transição de criança para adolescência, né? Eu sempre fui gordinha quando era criança, adolescente. Sempre tive problema com peso. E isso, você sabe como criança, quando às vezes é cruel, né? Não tem problema Isso, não. Fofinha, diz que é fofinha, que sempre foi inspiração para os artistas. mas na época, isso me atrapalhou no sentido de que quando eu cheguei numa determinada idade, eu fiquei com vergonha. Ah, Ah, sim. disse, não, não quero mais dançar, porque eu me achava gordinha, aquela coisa toda. E não parei a dança. Mas eu sempre gostei daquela sensação do palco em si, de me apresentar. Então, mesmo tendo parado a dança, quando eu era criança, eu sempre organizava festival em casa, assim, criava apresentações, né? Uhum. E chamava o povo para assistir, chamava as amigas, chamava minha mãe, chamava o vizinho e tudo, e fazia várias apresentações. Foi assim que eu cresci. E eu disse, não, quando eu estava já ali com uns 14, 15 anos, eu disse, não, quero voltar para o palco, mas não queria dançar mais. Como é que eu vou voltar para o palco sem dançar? E foi aí onde o teatro surgiu na minha vida. Eu disse, vou fazer teatro. Eu estava na escola e comecei a fazer teatro no Batista, né? Eu estava no Batista na época. E me apaixonei. Assim, eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou. Eu sou comunicativa, eu sou simpática e tal, mas eu sou muito tímida para falar em público. Sempre fiquei muito nervosa. Nunca tive coragem. Por exemplo, as lives da Dom Jason, sempre quem faz é o Jason. Eu sempre fiquei, para falar de mim mesma, sou muito tímida. Tanto que eu fiquei muito nervosa para fazer essa live com você. Eu nem dormi. Mas eu E sou também, aí que tá a beleza da coisa, né? O esforço e a transparência. a adrenalina. Cara, eu voltei no tempo, você não tá entendendo. Depois eu vou explicar isso para você bem Me direitinho, conta né? tudo. Pronto, eu comecei no teatro, mas Fortaleza é muito atrasada nesse sentido. Agora, não tanto, porque nós já temos grandes nomes, assim, criando material bacana no teatro, né? Principalmente no teatro musical e tal. Mas na minha época tinha muito pouca coisa, não tinha nada. Tinha o Cefet, que era um curso técnico na época, né? Mas não era graduação. E você já vai chegando naquela época de vestibular e você fica, o que é que eu vou fazer? Eu queria ir para o Rio, fazer tablado no Rio, né? Porque lá era o point. E eu queria fazer teatro, eu queria fazer novela, eu queria ir pra Globo, né? Aquela ilusão, aquele sonho de menina, né? E eu dizia assim, mãe, pai, e aí, agora, o que é que eu faço? E tudo na minha vida, eu penso, né? E eu estava refletindo muito esses últimos dias, aconteceu porque tinha que acontecer. Tipo, no último ano, quando eu estava no terceiro ano do vestibular, a Unifor abriu o curso de Belas Artes, que seria uma graduação, não era curso técnico, era graduação, né? E eu fiquei entre fazer direito e Belas Artes, que tipo assim, o direito era a coisa mais séria e tal, inclusive eu fiz, né? Eu E lembro. passei para direito, mas
passei para o curso de Belas Artes, fiz parte da primeira turma, né, porque tinha acabado de abrir o curso. Aí eu disse, ah, não, eu quero fazer. A minha família me apoia muito. Todos, sem exceção. É impressionante. Minha família é muito unida, muito de dar apoio ao outro e tal. Agora, claro que os mais velhos ficavam preocupados, né? Porque, poxa, aquela coisa, eu teria a mesma preocupação se minha filha virasse para mim, ah, mãe, eu quero fazer teatro da minha vida. E eu ia dizer, minha filha, calma, né? Vamos pensar. Porque a gente sabe que viver de arte é muito difícil, né? Tem pessoas que conseguem até sobreviver, mas viver é muito complicado. Se você não for um ator muito famoso, e até esses atores famosos, eles se mantêm porque tem restaurantes, tem outros empreendimentos, né? Mas tinha essa preocupação, mas mesmo com essa preocupação, minha família me apoiou, chegou junto. Eu, olha, qualquer evento que eu fosse fazer, não importa se fosse pequenininho, se fosse uma peça, se fosse um sketch, tudo. Se eu avisasse, a família estava lá, firme e forte. Se não pudesse todo mundo e alguém representando. E nisso, eu entrei na faculdade, né? Pena que não foram lá para expor, lá em Paris. Foi muito em cima da hora, né? E muito longe. Pô, quem sabe, né? Muito longe. Se você tivesse avisado antes, quem sabe não tinha batido lá, né? Para aparecer lá da Não, mas foi... Sim, mas eu vi toda essa energia mesmo de torcida, isso é muito forte, a gente percebe. Então a questão do perfume, foi em alguma exposição alguma vez e sentiu aí um olor da exposição? Tem algumas memórias mais do cheiro que você guarda fora do teatro? A nossa vida toda, ela é feita disso, de lembranças, e o perfume ele está presente em tudo. Eu acho que não só na minha vida, como na vida da maioria das pessoas, né? Você, em determinado momento, se foi muito bom, ou se foi muito ruim, enfim, algo que te marcou, geralmente está atrelado a algum cheiro, não necessariamente de perfume, mas o cheiro do ambiente. Então, às vezes, de repente, você sente aquilo e você volta no tempo, nossa, quanto tempo eu não senti esse cheiro. E todas as vezes que eu estive presente no José de Alencar, fazendo alguma coisa, ou assistindo, ou se eu tinha a oportunidade de entrar no camarim, eu voltava no tempo, eu sentia toda aquela energia de novo, né? Então, sempre teve presente. Eu sempre gostei muito de perfume, e quando eu conheci o Jason, foi num momento, outro momento de transição, porque eu já estava, eu tinha chegado no ponto da faculdade, que eu acho que todo mundo, às vezes, não todo mundo, mas muita gente tem aquele momento de dúvida, né? Você chega no meio da faculdade e eu não estava sentindo muito aquilo que eu queria, não estava sendo o que eu esperava para mim. E eu comecei a ficar confusa, eu disse, meu Deus, e agora? Por dentro eu estava assim, altamente nervosa, mas por fora eu estava aqui, mantendo a convicta, né? Não, vai dar certo, é isso. Mas por dentro eu já estava morrendo de medo. Porque assim, o curso da Unifor, eu fui primeira turma. Então, era um curso que estava começando. Então, a gente fez parte de muita experiência, né? E assim, da turma inteira, primeiro, eu era a mais nova da turma, veja lá. A turma era uma galera bem mais velha do que eu. E dessa turma de Belas Artes, era só eu e 4, talvez, que tinha interesse em artes cênicas. O restante da turma inteiro era artes plásticas. E assim, nunca fui boa em artes plásticas, não era minha praia, mas o curso de Belas Artes, ele se dividia. As primeiras cadeiras você tinha que fazer de ambas, né? Tanto artes cênicas como artes plásticas. E depois, lá para o final do curso, é que dividia e você escolhia o seu rumo, né? Digamos assim. Sim. E aí, o que é que acontece? Foi uma experiência muito boa, porque eu conheci muita gente mais velha do que eu, mas a maioria das pessoas estavam lá com um propósito diferente do meu. Eu estava querendo me profissionalizar em teatro e tudo, e a maioria das pessoas que estavam lá, elas queriam mais, assim, artes plásticas, e muitas pessoas por hobby, né, porque queriam, estavam lá aprender, já tinham chegado a um certo tempo da vida que, quero aprender arte, alguma coisa assim.
e poucas pessoas realmente do teatro. Mas na época eu ainda consegui me juntar, na época, com uma turma de dentro da Unifor, que era eu, o Fábio, a Vivi, a Manu, que fazia curso com a gente também, e a gente criou um grupo de teatro que se chamava Arteiros em Cena. E esse grupo foi muito bacana, porque a gente conseguiu realizar muita coisa boa. A gente fez peças, a gente fez sketches, eu participei de dublagem de filme. Cara, eu tive tanta experiência legal que eu tava lembrando, tipo assim, quando tu falou comigo, aí a gente vai puxando na memória. Eu disse assim, gente, eu fiz muita coisa. É porque a gente vai fazendo e vai acumulando, né, aquilo. Mas foi muito importante. Mas eu tinha que me dividir entre as artes cênicas e artes plásticas, e foi onde apareceu a Segiane na minha vida. E foi através da Segiane que eu conheci você. Por quê? A Segiane sempre foi muito generosa, né? E ela logo viu que eu estava agoniada. Tipo assim, tinha as exposições, as apresentações que tinha que fazer pintando, né? Fazendo quadros, essas coisas, serigrafia, estilografia, tudo isso. E eu, caramba, porque manualmente falando eu sou zero, né? Não sei fazer nada disso. Meu talento não se interessava. Eu fazia também mesmo. Eu até me interessava, porque eu não tinha era dom. Eu não tinha o talento necessário para aquilo, né? Então, assim, meu talento ficou para música, para dança, para o teatro. Sim, música, muito bem. Aí a Sejiane pegou e disse assim, Sejiane, mulher, eu não sei o que fazer. E ela, calma, eu vou te ajudar. Eu nunca esqueci disso. Aí ela disse assim, Carol, eu vou na tua casa e eu vou te ensinar e a gente vai pintar os quadros juntos. Aí ela me ensinou a pintar 2 quadros. Um era da Carmen Miranda, que eu acho que ela vai lembrar quando eu falar, que inclusive a gente tinha tirado um molde do meu rosto e a gente pintou em cima. E eu não conseguia fazer a mão de jeito nenhum. Gente, pintar uma mão é a coisa mais difícil do mundo. Eu até pintei o rosto e tal, deu tudo ok. Ficou mais ou menos, mas a mão não sabia. E a Segiane, Carol, vamos lá. E ela foi, me ajudou, pintou a mão, tudo. Ficou a coisa mais linda do mundo, porque ela pintou, né? E depois ela tinha um outro quadrinho, tinha que fazer 2 quadros, né? Ela foi, Carol, vamos aqui, vou te ensinar, vamos fazer uma paisagem, é fácil. Vamos pintar aqui um coqueiro. Até hoje eu sei pintar coqueiro, porque a Segiane me ensinou. É a única coisa que eu sei pintar, é uma praia e um coqueiro. É porque ela me ensinou. E aí foi a hora de ser pintado também. Não, sim, aí a gente fazia encontros, exatamente. Aí, olha aí, eu tô lembrando agora das coisas acontecendo. E o grupo de teatro, né? De arte, assim, a gente tinha um grupo, eu, Fábio, Vivian, Segiane, a gente gostava de se reunir para fazer arte. Não importa qual, a gente dançava, a gente fazia cena, a gente pintava, às vezes a gente passava o final de semana inteiro fazendo isso e tal. E era muito bacana. E num desses finais de semana, a gente estava lá na casa da Vivian, todo mundo pintando, se divertindo, e eu lá, com cara de paisagem, porque pintar definitivamente não era minha praia, né? Aí disse assim, já que a Carol não vai pintar, vamos pintar a Carol. E Patrícia, que não pinta, fotografando. Exatamente. E você estava lá, fotografando, eu acho que na época tu estava fazendo curso de fotografia, não sei, alguma coisa assim. E disse assim, tá, vamos bater foto. E a Segiane me arrumou, botou o véu na minha cabeça, todo mundo pintando. E eu lá posando, a Segiane pintou um quadro meu, que eu acho que a foto que tu bate, o quadro que ela pintou tá no fundo. Isso, exatamente. E eu achei, depois quando vocês me mandaram as fotos, prontos, que eu guardo até hoje essas fotos, nossa, eu achei belíssima a foto. Eu disse, meu Deus, como fiquei bem. Nada como um profissional para fazer uma foto, né, boa e tal. Mas eu juro para você, eu nunca imaginei que aquela foto, daquele dia, daquele momento tão espontâneo, tão verdadeiro, porque não foi programado, eu não me preparei, não teve um script, nada. Foi algo realmente de dentro, né? Sim, e aí que tá a força, viu? Aí que estava a força. Me lembro que eu fiquei assim, tipo, obcecada, né? Tipo, você estava fumando essa coisa do cigarro que eu te falei. Eu vi que você estava lá, sempre parecia que estava mergulhado nos teus pensamentos e servindo ali.
Mas é isso, porque a mente do artista em si, não importa qual tipo, ela é uma mente inquieta, né? Ela é uma mente criativa. Então, a minha mente não para. Eu sempre estou pensando. E naquela época, então, altamente estimulada pela arte, tudo, eu ficava sempre pensando, né? E naquela época. Não fui, por favor, tem outras formas de buscar a calma. Eu vou pintar. Então, eu parei, graças a Deus. Né? Mas na época, era uma forma de acalmar, né? De deixar. Tava todo mundo lá numa vibe e eu tava aqui na minha vibe, né? Vendo a galera fazer o seu e você lá só capturando os momentos. E para mim, nossa, foi uma alegria, não foi, é uma alegria muito grande de saber que essa foto foi parar em Paris, sabe? E, tipo assim, tá lá ainda, viu? Tá lá, porque esse aqui só mostrei o guide, a foto. Tá lá com a queridíssima amiga e irmã, que é a Faele. Então, ela tá lá na França e ela tá guardando esses dois quadros, né? Porque foi um díptico. Então, é um 50 por 70, mais ou menos, né? Impresso no vidro e tudo bonitinho na moldura. Então, tá lá. Algum momento aí, quando você quiser ver pessoalmente, for andar por lá, não sei se eu vou fazer o Trau Expo, o que eu vou fazer, mas enfim, tá por lá. E realmente foi muito impactante também para mim, entendeu? Isso que você falou, de nunca esperava, eu também, de certa forma, também não esperava. As coisas vão acontecendo e acontece, às vezes, inesperado também. E esse foi um momento, para mim, também muito importante. Foi um sonho também, isso era um sonho. E aí, graças também ao seu trabalho, né, a sua carinha lá e tudo mais, então, todos têm tudo é uma relação de todos, né? Pois é isso. Então, esses acasos da vida que também tem a ver com a nossa intenção, de certa forma, tá lá dentro da gente. O que você conta é isso. Você sempre gostou do teatro e quer queira ou não, o teatro chegou até você. Mas teria outros caminhos que você priorizou. É isso? Você priorizou outros caminhos, na verdade. Mas a arte está em você de alguma maneira. A arte está em tudo que eu faço. Sabe por quê? Eu acho isso muito interessante. Não sou nenhuma grande especialista, nenhuma grande estudiosa de arte, nem nada. Mas eu tenho um pensamento muito próprio. E eu acho assim, eu acho que tudo que a gente faz é um pouco, e principalmente quando a gente faz bem feito, é arte. Eu considero hoje, sabe, Patrícia, que a maior obra da minha vida foi a família que eu construí. É o meu marido, os meus filhos, a minha família como um todo. Isso é muito importante. E é um papel muito importante. Eu não sou só a Carol. Eu sou a Carol que é mãe, eu sou a Carol que é esposa, eu sou a Carol que é empresária, eu sou a Carol que é perfumista, eu sou a Carol que nos meus momentos de lazer eu vou tocar ou eu vou dançar. É claro que hoje eu não tenho mais a exposição que eu tinha na época que eu fazia teatro, né? Nem na época da faculdade, mas tudo isso é arte, né? Como Não, tudo isso é arte, continua. Não parece que não tem disposição, tá igual, parece. tudo isso é arte. Né? O artista não deixa de ser artista porque ele não está se expondo naquele momento, né? A arte, ela não deixa de ser arte porque ela está guardada ou ela está exposta. Ela é arte, ponto, né? Então, e eu nunca saí da arte, veja bem, eu troquei uma arte pela outra arte, né? Porque a perfumaria é uma arte linda, é uma arte maravilhosa, é uma arte milenar, né? E fazendo analogia com perfume, que essa arte faz, como diz, tô aqui misturando o mas faz a gente sentir esse aroma em tudo. Ou seja, tudo. E esse perfumaria utiliza o mais primitivos dos sentidos, que é o olfato, né? Antes da pessoa aparecer, tudo é o olfato é o instinto, é tudo. E a essência da arte para você o que é, Carol? Ai, é viver. É viver. Ó, dizem, tem um povo assim, será que a vida imita a arte imita a vida? Eu acho que a vida como um todo é viver. A essência da arte está na vida. E a essência da vida? A essência da vida é o amor. A essência da vida é o amor. A gente tem que ter amor em tudo que a gente faz. A gente tem que ter amor em Deus, primeiramente, né? A gente tem que ter o amor pela gente, a gente tem que ter o amor pelas pessoas em nossa volta, a gente tem que ter o amor em tudo, em tudo. Tudo que eu faço tem amor. No meu trabalho tem amor, na minha família tem amor.
né? Se eu acordo todo dia, eu tenho amor, eu tenho muito amor para dar, né? E adoro receber também. Foi muito bom. Pois saiba que isso é a resposta por esses olhos que tocam os artistas também, para ele escolher, seja modelo ou uma certa cena para fotografar, porque o amor está em você e você vê aquela beleza, ou realmente reflete aquilo que você tem ou você vê no outro. Então, se você inspirou pessoas aí para artista para fotografar você, para pintar o que seja, é por emanar de ti essa essência divina, né? Então, parabéns. Isso é muito bonito. Eu agradeço demais, sabe? Essa oportunidade de falar nessa live, para mim está sendo maravilhosa, porque eu sei que tem pessoas que vão assistir, fizeram parte da minha vida naquela época da faculdade, e todas, de importância na minha formação também, né, na minha visão como artista, como pessoa. Gente, eu era uma menina quando eu entrei na faculdade, e meus colegas eram todos mais velhos. Então, assim, eu não consegui, durante muito tempo, me relacionar com ninguém da minha idade direito, porque eu estava mais acima. Eu tinha amiga de 70 anos de idade, e que era amiga mesmo, de sair, de conversar, de... Nossa, tantas histórias que eu conheci, tantas pessoas que eu conheci, demais. Ai, olha, se eu for citar nomes, prefiro mostrar nomes, outros, né? E alguém tá chateado. Mas, enfim, foi um momento muito lindo. Eu não terminei a faculdade, porque quando estava no meio para o fim, foi quando eu conheci o Jason. E tudo aconteceu na minha vida como sempre, assim, no clique. Do mesmo jeito que a faculdade apareceu, não tinha nada, e de repente surgiu o curso de Belas Artes na Unifor, né? E assim surgiu quando foi no último dia de um espetáculo que eu estava fazendo, que se chamava Intrigas. Eu acho que foi um dos melhores espetáculos, assim, que eu participei, né? E era um musical. Veja bem, olha esse detalhe. Era um musical e eu estava com grande dificuldade de manter a afinação, porque eu tenho um bom ouvido, né? Eu toco vários instrumentos de ouvido, eu nunca fiz aula, eu não sei ler partitura, eu nunca fiz aula, mas eu toco piano de ouvido, eu toco percussão, mas o ouvido bom que eu tenho para o instrumento, eu não consigo reproduzir na voz. Eu tenho esse bloqueio, essa dificuldade. Não sei, talvez anos de terapias que eu nunca fiz poderia ter explicado, né? Mas e eu fazer parte do musical. Então, para mim, foi muito tenso, porque eu tive que estudar muito para fazer aquele papel, que era um papel por si só difícil, porque assim, era um musical, e o musical era dividido em 3 atos, né? E cada ato tinha que ter uma ligação, e tinha mudança de cenário, tinha tudo. E o Fábio chegou para mim e disse assim, Carol, era eu e o Fábio que tinham organizado, montado o grupo, o Artes Ensina, mas o Fábio que estava dirigindo a peça. E ele disse, Carol, eu vou precisar de você para ficar entre as cenas. Porque eu tenho medo de que se eu botar uma outra pessoa, ela não consiga segurar. Porque a pessoa que ia ficar entre as cenas tinha que fazer o link de todas as histórias, porque eram como se fossem 3 esquetes juntos num teatro só, né? Num espetáculo só. E eu tinha que fazer a ligação de cada história para o público poder entender, senão o público não iria entender as ligações das histórias, e ao mesmo tempo segurar um pepino grande que era se algo acontecesse entre a mudança de cenário, porque tinha um tempo. Então, não podia de jeito nenhum perder o time, nem a galera ficar lá, tipo, aconteceu um erro. Aí você imagina, eu alternadíssima. Eu disse, não, tá certo, se é pra fazer, a gente faz. Eu sou assim, eu vou com vergonha. Você foi decidida, mesmo tímida da forte. Carol, bora fazer a live? Patrícia, tô morrendo de desafiadora, desafiadora, uma das minhas. Muito bem, Carol. Parabéns. E fui fazer. E foi muito bacana, porque logo no primeiro dia da primeira apresentação, o que é que acontece? Deu um BO, deu um problema. E lá vai eu, no improviso, tendo que segurar a plateia, a história toda.
E eu disse assim, o que é que eu... Aí, na hora, eu pensando rápido, né? Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu já tinha dito toda a história, já tinha linkado. Quando eu olhei pro palco, eu disse, as cortinas estavam fechadas. Aí eu, meu Deus do céu, lá dentro da cena. E aí, galera, tá tudo pronto? Aí eu só vi a mão assim, ó, não. Aí eu disse, ai, meu Deus. Eu olhei pro pianista e disse, é agora. Toca aí alguma coisa pra eu cantar de novo. E a minha personagem, ela cantava desafinado porque ela era muito escandalosa e ela falava, ela tinha vários sotaques, que ela era uma mistura de espanhola com italiano, com brasileira e tal. E eram vários sotaques. Legal. Mas no final deu tudo certo. No teatro, dizem muito assim, a gente aprende que tem a quarta parede, né? A gente tem que imaginar a quarta parede. Mas a quarta parede nunca funcionou muito bem para mim. Não sabia. Pois é, você imagina assim, ó, a parte do público, a gente imagina como se fosse uma quarta parede para ficar melhor e tal. Mas para mim nunca funcionou muito bem, não. E qual foi a técnica que eu utilizava? Eu procurava alguém na plateia que eu tivesse, assim, sabe? Aquela pessoa que você confia, sim. Tipo, eu vou olhar pra ti e você vai me ajudar a segurar esse papel. E eu me lembro muito bem que no dia que estava sentada uma tia minha, eu olhei pra ela e eu disse assim, mira, la mujer na terceira fila. Sim, tienes una cara de fofoqueira, né? Nossa, ela até hoje conta essa história que ela ficou muito envergonhada porque eu mexi com ela, né, na frente de todo mundo, mas foi aquilo ali que me segurou para eu manter o personagem e ir adiante, né? E quando terminou a temporada desse espetáculo, foi muito bom, que foi no Celina Queiroz a apresentação. Aí no último dia, quando encerrou, uma amiga minha me chamou para sair. E eu disse, o nome dela é Carol também, por coincidência, né? E eu, Carol, eu tô tão cansada, né? Passei todo esse tempo trabalhando, terminou hoje, tô muito cansada, não vou. Ela, não, vamos, vai ser legal e tal. E eu saí bem sem pretensão nenhuma e fui para um barzinho que tinha aqui em Fortaleza e tal. E lá eu conheci o Jason. Simplesmente o Jason apareceu, né? E o Jason em forma de homem, o perfume. O perfume, exatamente, o perfume em forma de homem. Sabe quando você deseja aquilo, joga pro universo e vem pra você? Sim. Foi tipo isso. E foi muito filme. Se eu, tipo assim, eu contar pra você agora, você vai dizer assim, é filme romântico, do jeito que a gente idealiza. Ele é um artista, o Jason é um artista também. Claro que nunca fez teatro e tal, mas se fizesse, iria se dar muito bem. Um grande contador de história. Claro que tinha que ser, porque para estar com um artista tem que ser outro artista também. Tem que ser outro artista. E veja bem, ele é tão artista, dizendo ele que passou de carro, aí me viu na mesa, ele conhecia o marido dessa minha amiga, aí disse que resolveu sentar porque me viu. Aí sentou, né? Conversa vai, conversa vem, ele perguntou o que eu fazia, eu disse que eu era atriz e tal. Aí eu disse que tinha acabado de sair de um musical, aí ele disse, você canta? Eu disse, mais ou menos, né? Tava fazendo musical. Ele, não, então cante alguma coisa aí pra mim. Aí eu peguei e disse assim, o que é que eu vou cantar? Aí os meus gostos, eu gosto de música francesa, eu gosto de música clássica, eu gosto de MPB também, de samba. Aí eu disse assim, vou cantar o Nemequitepá. Pois cantei, cara, eu cantei. Aí eu comecei a cantar, né? Nemequitepá e tal, aquela coisa. Sendo que quando chegou na metade da música, para minha surpresa, ele continuou. Aí você imagina, em Fortaleza, você encontrar um homem que continue uma música em francês, aí não. Aí eu já passei a olhar para ele com outros olhos, né? Aí eu disse, não, é uma alma sensível, é uma alma velha, uma pessoa que gosta de saber cantar Nemequitepá em francês, né? Realmente. E a gente ficou nesse dia, quando foi no outro dia, ele olhou pra mim e disse desse jeito. Mulher, coisa de filme. Ele disse assim, olha, daqui a um mês nós vamos estar casados e nós vamos ter um filho. E eu, tá, não sei o que é aquela coisa. Mas, Patrícia, foi exatamente assim que aconteceu. Quando eu fiz um mês de namoro com ele,
Ele chegou muito decidido, como eu também, assim, artista, né? Tu sabe que artista a gente faz as coisas que o coração sente, né? Vai na emoção. E Exatamente. ele chegou pra mim e disse, ó, eu queria casar com você, eu queria ter um filho, mas eu tenho outro filho. E o meu filho, eu não abro mão de jeito nenhum. Não tem ninguém, nem mulher nenhuma que abra mão. Quando ele falou isso, eu juro pra você que ele me ganhou aí. Porque quando ele falou isso, eu disse assim, esse é o pai que eu quero pra minha filha. Né? Um altamente protetor e tal, fenomenal. Aí depois nós vamos casar, eu quero que você pague o anticoncepcional, que eu quero ter um filho logo, que eu tô ficando mais velha e tal, aquela coisa toda. Eu te juro, sem falar pra ninguém, eu parei o anticoncepcional, né? Só ele sabia, obviamente. Sendo que eu imaginei que fosse demorar, tal, tal, tal. Oxi, não deu um mês, eu já tava grávida. Então, tinha que acontecer, olha, tudo foi assim, ó, tinha que acontecer. Tua filha. É tua cara. Que é o nome dela, Agnes, né? Agnes. Dele, viu? Tá Também, mudando. vocês dois se parecem. Tem gente que acha isso, né? Que a gente se parece. Fez a arte de outra maneira. Mesclou as artes aí. Né, na gravidez eu tive uns problemazinhos que eu tive que ficar de repouso. Aí eu não podia mais ir para a faculdade, não podia mais fazer os exercícios que a gente fazia e tal. E foi aí que eu tranquei a faculdade. E nunca mais voltei porque foi uma coisa muito automática. Comecei a trabalhar com ele nos perfumes e fiquei até hoje. E graças a Deus sou muito orgulhosa de tudo isso, né? Sou muito feliz. Eu acho que a minha maior obra de arte são meus filhos, minha família, tudo. E é isso mesmo, e é isso, tá muito certa. Pois é isso, agora você é a autêntica perfume de mulher, né? Virou filme também, virou mulher filme, virou a mulher do quadro, virou tudo aí. Mesclou tudo isso e... Ele vai ser muito feliz, viu, Patrícia, de verdade, com essa exposição, com o quadro. Nunca imaginei de verdade. Nossa, para mim foi um dos maiores presentes que eu poderia ter. Porque eu nunca imaginei que fosse. E depois de tantos anos, né? Tipo, Sim. Eu fiz 12 anos atrás, né? E ainda meu trabalho apareceu. Aí eu fiquei muito feliz, muito gratificante. As coisas são assim, é o perfume que fica. Pois, Carol, muito feliz também da sua presença aqui. Tem muita gente falando aqui das suas peças, que assistiram todas. Acho que foi a minha avó. Liana é minha avó. Gente, família, vocês, obrigada pela força de estarem presentes em tudo que eu faço. Que maravilha ter a sua avó, um abraço para ela, que coisa boa a gente poder ter a avó, né, perto da gente, é isso? Que sorte. E você casou só nova, não é isso? Tinha 20. Ah, tá bom. Tá indo na casa dos 30, né? Tô com 31. Oh, meu Deus, tão novinha, preciso passar o tempo. Não mudou muito. Que pena que você não pode musiquinha. Pois é, quando tu me avisou, eu disse assim, toca aí alguma coisa e tal. Mas o que é que acontece? Sexta-feira, eu tenho um casamento pra ir. E eu tô com as unhas grandes, tudo. E não dá pra tocar com as unhas compridas, né? Aí eu não quis cortar por conta do casamento e tal, mas foi só por isso. Mas quem sabe na próxima live eu venho pra tocar. Eu acho que deu seu recado muito bem dado. Pena que muitas vezes a gente não pode voltar o tempo para quem não assistiu, por exemplo, a sua peça, para quem não participou disso, porque o Fábio que a gente citou aqui, as peças dele realmente era muito complexa. Né? E que eu participei, que tinha um primeiro ato, segundo ato, e tinha todo um detalhe muito. Eu vou procurar depois do Fábio, por onde ele anda. A Manu também tinha toda aquela coisa, inclusive uma das peças que a gente participou também, né? Isso. E eu assisti uma daquelas que tinha. Alô, na verdade, essa peça aí virou um curta, a gente fez, inclusive, um curta, e foi onde a Segiane participou. A Segiane não participou da peça do teatro. Ela participou da filmagem, que a gente ficava... Nossa, aquela peça é pesadíssima. É pesadíssima aquela peça. Será que a gente encontra isso no YouTube depois? Depois eu vou divulgar aqui. Ver se a gente consegue encontrar no YouTube alguma coisa. Eu acho que... Não sei se está no YouTube, mas eu acho que quem deve ter
Todas essas filmagens é o Fábio. Com certeza ele tem as cópias, tudo, né, dos trabalhos. Vamos cavar. Canta um pedacinho da música francesa aí, a capela. Não, muitos anos se passar. Cadê o G? O nome dela escreve Jason, é Jason, né? Jason, né? Jason, mas fala Jason. Jason, mais bonito mesmo, mais francês. É isso? Poético pra gente. Mas muito feliz, muito obrigada, Carol, pela sua presença aqui. É isso mesmo. As faces de todo mundo, é isso que você falou, os papéis são vários. E a gente, na arte de viver, tem que ser um pouco de tudo. É isso, e a essência de cada um. Se não for esse jogo de cintura e o amor, como você falou, para poder nortear, a gente não consegue ir muito além, né? E sentir essa braveza que é viver. Foi muito bem, só quero que você encerre com alguma coisa que você queira. Te agradecer imensamente essa sua presença aqui. Parabéns pela família que você construiu, por tudo que você idealizou ser, que está sendo, né? E nunca se sabe também os caminhos onde vão levar depois, né? O que pode ser mais, porque as obras de artes aí produzidas também se expandem no mundo, né? Vão por vários caminhos. Né? Tem vida própria. Isso, exatamente. Pois então. Patrícia, eu queria agradecer demais a oportunidade. Eu fiquei muito feliz. Você fez parte de uma parte muito bela da minha vida, né? E todo o convite, a fotografia, a exposição, isso me trouxe de volta memórias que estavam assim mais guardadas, tudo, mas só lembranças boas, né? De uma Carol mais artista. Eu continuo sendo artista, né? Mas uma coisa mais inocente, né? Era uma coisa muito bonita. Foi uma parte muito bonita da minha vida. E eu te agradeço demais por isso. Te agradeço por ter, junto comigo, né, ter feito esse trabalho que está aí, como você disse, e vai continuar, né? Ainda está na exposição. Ó a galera que está em Paris, vai lá ver. Não, mas não tem que agradecer nada, não. É isso mesmo. Só fico feliz porque não foi nada por acaso. E que nada pode ficar guardado, não é isso? É mais uma prova que nada está guardado, está dando continuidade de uma maneira ou de outra. Para você lembrar disso também. Valeu. Assim, fazer um agradecimento especial também para minha família, todos, que de uma forma geral sempre me apoiaram, sempre estiveram do meu lado, em todas as coisas que eu fazia. Agradecer meu marido, agradecer meus filhos, meus pais, minha irmã, meus tios, minha avó, enfim, todos. Eu amo demais todo mundo. E vocês são a minha... todos também, por você, porque... E sucesso, Carol, só isso. Sucesso e continue aí. Exalando esse perfume e produzindo aí suas essências. E muito sucesso para você também, para nós, que você faça cada vez mais exposição, que todo mundo veja a artista maravilhosa que você é, fotógrafa, jornalista, tudo, completa. No coração, gostei de me encontrar contigo. E foi muito bom também rememorar tudo isso. O tempo passa, mas não para, como diz. Isso tudo faz parte da gente na nossa essência. Carol, muito obrigada. Foi muito importante a sua passagem por aqui, para também as pessoas entenderem a arte, o artista, de onde vem, as origens. Tem toda essa história por detrás de cada um que passou por aqui, e que você também tem uma pincelada muito forte. Tá bom? Obrigada, beijo. Obrigada a você.